Oi, gente, boa tarde. Estou retomando assim, a segunda parte do vídeo sobre o Guia de Saúde Mental da OMS a partir da visão da psicologia positiva. Tá? Vou retomar de onde a gente parou na conversa anterior, no vídeo anterior. Vou me apresentar de novo, sou a professora Valesca, do Departamento de Psicologia Social e Desenvolvimento da Universidade Federal do Espírito Santo. Se você está chegando aqui agora, curte o canal do PET Psi, tá? Da UFES, assiste as outras lives, que tem muitas coisas legais acontecendo, tem vários vídeos no canal do PET, tá? Mas é importante que, se você quiser, se você está pegando essa conversa a partir de agora, que você volte e assista a primeira parte, porque tem vários conceitos e várias coisas lá que eu já mencionei, já conversei, e aqui vai ser mais uma continuação realmente, para que a gente possa seguir discutindo e falando sobre as dicas do Guia de Saúde Mental da OMS para pandemias. Tá? Eu vou retomar exatamente de onde a gente parou do ponto anterior. Aqui a gente vai começar a conversar sobre um segundo grupo de população-alvo que aparece no guia, tá? E eu vou falar um pouco, vou voltar, retomar, falar um pouco sobre sentido de vida. Tá? Por que é importante falar sobre sentido de vida? Porque essa indicação, como eu falei no vídeo anterior, o sentido de vida, a indicação de se buscar, de se compreender o próprio sentido de vida, ela não é indicação só para idosos. Tá? Ela é importante mencionar que num momento como esse, que é estranho para a imensa maioria da população mundial, várias pessoas vão ser confrontadas, vão vivenciar suas próprias emoções negativas, seu piloto automático que vem na pressão, tá? Sob pressão. Estamos todos sob pressão de uma situação desconhecida. Né? O que é esse piloto automático? Ele é uma estratégia adaptativa, na verdade, que facilita a nossa ação frente a determinadas situações, mas ele dificulta muito a nossa flexibilidade de pensamento. Então, durante esse processo, quando a gente está sob pressão, é normal a gente perceber que a gente reage de forma automática para muitas coisas. Né? E aí, com isso, nesse processo, é muito comum as pessoas excluírem seus sentimentos negativos, mas esses sentimentos, eles são definidos pela literatura como sinais, que são importantes da gente compreender. São sinais de condições da vida que precisam ser enfrentadas e compreendidas. Então, uma tentativa de suprimir, de se esquivar desses sentimentos, só vai fazer com que eles fiquem mais insistentes. Então, para todos nós, é muito importante enfrentar esse momento de luto, porque é isso que a gente está vivendo, né? Um momento de luto. E as emoções que vêm com ele. As emoções que a gente normalmente deixaria de lado e que a gente tentaria esquecer com distrações, com outras atividades, com passeios, que agora a gente não pode fazer, né? Mas no isolamento, essas emoções elas podem ficar mais fortes e pode ser mais desconfortável ter que lidar com elas. Tá? E aí, a gente, com isso em mente, falando sobre essa questão do sentido das emoções, a gente vai entrar para conversar um pouco sobre a primeira população do grupo 2, que é a população geral. A OMS vai dar algumas dicas para a população em geral, que também está passando por esse processo, mas são pessoas que não estão diretamente afetadas em termos da doença em si. Né? As pessoas que não ficaram doentes não estão lidando diretamente com a doença ou com pessoas doentes. Tá? Esse grupo, para lembrar, esse grupo é formado, o grupo 2 é formado pela população geral, por cuidadores de crianças e por pessoas em isolamento. O vídeo anterior nós falamos sobre agentes de saúde, sobre líderes de equipes de saúde e sobre idosos e outras pessoas que fazem parte de grupos de risco. Tá? Primeira coisa que o guia da OMS vai falar, ele vai começar falando sobre isso, na verdade, para a população geral, e que vai enfatizar bastante, ele vai dizer: o Covid-19 não tem bandeira, demonstre empatia. Então, a palavra de ordem é
empatia. Tá? E o que é empatia, né? Assim, aqui eu acho que cabe parar um pouco para falar sobre definições, algumas definições que são importantes, porque a gente fala muito sobre compaixão, sobre empatia, mas não necessariamente as pessoas sabem o que é que isso significa. Né? A empatia, ela é definida na literatura científica como uma emoção que resulta da sua percepção e da sua compreensão da emoção de outra pessoa. Ou seja, a empatia, ela é uma habilidade que a gente pode desenvolver de compreender a situação emocional do outro, de alguém. Para ajudar alguém, para ajudar realmente uma pessoa, é preciso entender, antes de tudo, que essa pessoa está em sofrimento. Mas essa compreensão não quer dizer necessariamente que quem tem empatia vai buscar fazer o possível para ajudar outra pessoa. Ela quer dizer somente que você compreende, tá? Ele é um passo inicial, mas é um passo inicial essencial, é um passo inicial importante para o início da compaixão e de atos de solidariedade. Tá? Então, é importante compreender a emoção dessas outras pessoas, é importante é, vivenciar a emoção que resulta como resultado dessa sua compreensão, e ele é um passo anterior à ajuda. Tá? E como é que a gente pode começar a ajudar? Né? Como é que a gente pode transformar essa empatia em compaixão? E a gente vai falar um pouquinho mais na frente ainda também sobre isso. O próprio guia nos sugere um segundo ponto, né? O segundo ponto para a população geral, que é uma tentativa de reduzir o estigma das pessoas infectadas. Não se refira às pessoas infectadas como casos de Covid-19, vítimas de Covid-19, famílias do Covid, pessoas adoentadas. São pessoas com Covid-19 que estão em tratamento ou recuperados ou se recuperando e que vão continuar uma vida normal em família, no trabalho, com seus entes queridos depois que concluir. Tá? É importante separar a pessoa, a pessoa com sua identidade do vírus, do que é o vírus e do que é essa doença, né? Para reduzir esse estigma. E isso é extremamente importante, considerando que o que é esperado, cientificamente falando, é que a imensa maioria da população do mundo pegue esse vírus em um determinado momento da sua vida. Então, atualmente no mundo já são quase 2 milhões de infectados, contando por baixo, a gente sabe da subnotificação dos casos. Esse número vai crescer bastante, eu não sei exatamente quando é que esse vídeo vai entrar no ar, eu mencionei que ele está sendo gravado, mas isso significa que você vai conhecer em um determinado momento alguém que entrou em contato com o vírus, ou que você mesmo vai entrar, tá? Sabendo disso ou não. Então, culpabilizar as vítimas pela doença não contribui em absolutamente nada para resolver a situação e só faz gerar mais estigma e violência. Tá? Violência e estigma que a gente já está percebendo em várias situações relatadas nas notícias do mundo inteiro. Tá? Pessoas que sofrem ataques, agentes de saúde sofrendo ataques, pessoas de outras nacionalidades, de outras etnias sofrendo ataques físicos mesmo, de agressão, para tentar evitar, porque as pessoas fazem isso numa tentativa de afastar aquela pessoa para não entrar em contato com o vírus. Então, aqui eu vou dar uma sugestão que funcionou para mim. Tá? Não sei se vai funcionar para vocês, mas é uma sugestão que eu achei válida e que pode ser um exercício interessante de se fazer. Haja como se você tivesse o vírus. Em algum momento isso vai ser verdade. Sua tarefa, na verdade, ela passa a ser exercitar a sua solidariedade e impedir que outras pessoas peguem o vírus que você tem, a doença que você tem. Então, pelo menos para mim, isso deixou as coisas muito mais fáceis, na forma como eu vejo as outras pessoas que estão à minha volta. Então, eu não tenho que me proteger deles, eu tenho que protegê-los de mim. Eu lembro que quando começou a quarentena, eu fiquei numa ansiedade tremenda, pensando que tinha que me proteger minha família, eu tenho 2 filhos pequenos, né? E eu estava nesse processo ansioso, assim, de proteção de todos, com medo para evitar o contato com o vírus.
Esse nível de ansiedade que a gente chega, né, por estar entrando em contato com uma situação que é muito difícil, diferente de tudo que a gente já viveu, faz com que a gente tenha medo das pessoas de fora da nossa casa. E esse medo, ele não é um medo saudável. Então, eu decidi mudar um pouco a forma de pensar com relação a isso, por conta de algumas coisas que aconteceram, e eu decidi, e eu comecei a agir como se eu tivesse o vírus. A partir desse momento, as coisas, elas ficaram, e eu percebi isso no processo, que elas ficaram um pouco mais leves. Eu continuo fazendo toda a rotina que é necessária de desinfecção quando eu chego em casa, caso eu precise sair para alguma coisa, mas a minha postura com as outras pessoas, ela mudou, ela se alterou. Eu tenho que proteger eles de mim. Então, o meu isolamento, ele é um ato de solidariedade com as outras pessoas e não consequência do meu medo. Eu não quero levar esse vírus para outra pessoa. Eu quero que outra pessoa pegue isso. Então, eu me guardo e eu protejo essas outras pessoas. Com isso, eu estou protegendo uma série de eventos, né, que quem quiser entender o processo de infecção ou o processo da curva de infecção, pode assistir. Existem várias lives do Adlan Yamarino, por exemplo, que vai explicar como isso funciona bem, tá? E a importância do isolamento físico, do distanciamento físico, para evitar que isso cause um colapso no nosso sistema de saúde, tá? Então, essa forma de encarar a situação faz com que eu me sinta melhor e ainda assim siga todas as indicações de proteção, de saúde, tudo que é necessário ser feito, tá? Então, fica a dica para vocês de algo que funcionou para mim e que me faz pensar em como ajudar outras pessoas e não só como me proteger disso que está lá fora, tá? O que é que pode ser feito de alguma forma. Uma outra questão que é extremamente importante é a redução da leitura e do contato com notícias que podem causar ansiedade ou estresse em você. É importante buscar informação de qualidade, tá? De boas fontes, de fontes fidedignas, tá? Dar passos práticos para preparar seus planos, proteger a sua família, proteger outras pessoas. Então, escolhe uma fonte confiável, uma vez por dia, tá? Se você está achando que está preocupado, achando que pode estar com o vírus, porque teve crise de falta de ar, busque profissionais de saúde, tá? A primeira coisa a ser feita é buscar um diagnóstico médico. Se for negativo esse diagnóstico, considere a possibilidade de que você pode estar sofrendo efeitos de uma crise de ansiedade ou de uma crise de pânico que tem falta de ar como um dos seus sintomas. Mas a primeira coisa a lidar é atender a sua saúde física. Mas a saúde mental, ela também tem efeitos físicos reais, que a maioria das pessoas não associa. Então, se for esse o caso, busque ajuda. Existem vários profissionais fazendo atendimentos psicológicos online, gratuitos, como eu já falei, e que podem te ajudar a compreender o que é que você está sentindo nesse momento. Os fatos, a buscar pelos fatos, vão ajudar a minimizar o teu medo. Então, busca confirmar as notícias e escolhe algumas formas de reduzir a tua ansiedade e o teu estresse que estão associados a essa pandemia. Uma outra questão é aquilo que eu também já falei no vídeo anterior, sobre a importância de ajudar outras pessoas. Existe uma quantidade enorme de literatura científica na psicologia que fala sobre que uma das principais preditores da felicidade, do que a gente chama de felicidade, do bem-estar, da qualidade de vida, é o comportamento prosocial, é você ajudar o outro, tá? É você fazer algo, trabalho voluntário, fazer alguma coisa por outras pessoas. Então, apoiar outras pessoas, ajudando outras pessoas em momentos de necessidade, ajudar quem precisa realmente de ajuda, é extremamente importante. É importante que você cultive uma rede de apoio para você mesmo, mas também que você seja parte da rede de apoio de alguém.
E como é que se pode fazer isso, né? Então, o momento, ele não é de parar para pensar em grupos de risco, tá? Ou pessoas que você tem que evitar, mas é um momento de colaboração, é um momento de solidariedade. É um momento de pensar em como nós podemos ajudar outras pessoas. Alguns exemplos é fazer compras para vizinhos que precisam ficar 100% isolados, telefonar para conversar, para acabar um pouco a solidão, usar os privilégios que você tem, se você tiver, para oferecer algo a quem precisa, tá? Eu já comentei sobre algumas coisas. Você está em casa, você sabe costurar, costura, faz umas doações de máscara, tá? Para pessoas que precisam, busca fazer alguma coisa, seja criativo da forma que você puder, para ajudar outras pessoas. Compreender a dor de alguém, o sofrimento, compreende a tua dor também, o teu sofrimento, porque todos nós vamos passar por um luto muito grande nesse processo, que aqui está apenas começando. E eu não estou falando só do luto pela perda de pessoas queridas e de conhecidos que podem ir com a doença, tá? Mas o luto da perda do mundo como ele existia antes disso tudo começar. E por que eu estou falando disso? O diretor da Organização Mundial de Saúde, ele definiu a crise, ele disse que essa crise do Covid-19 é a crise que vai definir essa geração. Isso quer dizer o quê? Que a partir daqui tudo vai mudar. A gente não sabe quando isso vai acabar, a gente não tem noção do que vai ser necessário, quanto tempo de isolamento vai ser necessário continuar, por quanto tempo. Então, juntos com atos de solidariedade que estão se multiplicando, que a gente vai ter condições de construir algo novo, um mundo novo que a gente gostaria de encontrar quando a gente sair desse isolamento. Mas para que esse mundo exista, a gente precisa construir ele. Para isso, a gente precisa começar a agir como se esse mundo novo que a gente deseja já existisse, na verdade, como se ele já fosse realidade. Um mundo mais harmônico, onde as pessoas se ajudam e ajudam realmente quem precisa, né? As pessoas mais necessitadas. Tem uma antropóloga, Rosana Pinheiro Machado, no livro dela chamado Amanhã Vai Ser Maior, que ela vai trazer uma definição que eu acho muito interessante, que eu vou trazer aqui, que ela chama de prefiguração. E ela, eu até vou colocar aqui para vocês verem, ela define prefiguração como o entendimento de que as lutas elas não podem reproduzir internamente as hierarquias que elas tentam combater. Os movimentos, eles precisam ser um retrato da sociedade que nós queremos construir. Isso significa não deixar para depois, não postergar nossos sonhos de uma sociedade melhor, mas colocá-los em prática no cotidiano da luta, reinventando o sentido do bem comum e do coletivo. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Significa lutar contra as injustiças, mas sem praticar intolerância. Significa, se você acha o feminismo importante dentro da sua casa, no seu isolamento, educar as pessoas que fazem parte dali de dentro e agir como se todas as pessoas ali, sejam homens, sejam mulheres, como se eles estivessem, porque eles estão em pé de igualdade. Então, significa liberar a diarista com pagamento, porque a vida dela vale tanto quanto a sua. Significa ensinar as crianças a cozinhar, ensinar as crianças a limpar a casa, ensinar as crianças a respeitar outras pessoas, ensinar que cor não define gênero de ninguém. Significa ter empatia com quem precisa ir trabalhar, significa ter empatia com quem precisa que a empregada vá trabalhar. Porque a gente fala muito sobre isso, né? Fala muito sobre, vamos liberar as empregadas, elas têm que estar em casa trabalhando, e é verdade, elas precisam estar em casa. Mas e os agentes de saúde, as pessoas que precisam deixar os seus filhos com alguém e não têm com quem deixar, que precisam de um profissional, de uma pessoa, de uma empregada doméstica, de uma babá ali tomando conta. É preciso compreender também a posição dessa outra pessoa, que não vai ser liberada do trabalho e porque esse agente de saúde precisa, ou essa outra pessoa que não foi liberada do trabalho, mesmo sem ser agente de saúde, precisa deixar o filho com alguém, precisa deixar, né, alguém ali de suporte.
Então, é preciso se colocar no lugar do outro também para entender que existem dores que são diferentes das suas, né? Esse momento é o momento de gerar isso, de gerar compreensão, de ajuda, de solidariedade e de colocar essa solidariedade, essa empatia em prática. Eu falei que ia falar um pouco sobre compaixão e o Gilbert ele vai definir a compaixão como um reconhecimento do próprio sofrimento e do sofrimento da outra pessoa, associados com tentativas de aliviar esse sofrimento. Então, ele é um passo além da empatia, que seria o reconhecimento da emoção do outro, mas a compaixão ela vem associar a algo prático, uma tentativa de atuação na vida do outro, né? De buscar ativamente fazer alguma coisa para aliviar esse sofrimento. Isso não significa destruir a própria vida tentando aliviar o sofrimento de outra pessoa, mas significa, porque compaixão significa, pode e deve também ser autocompaixão. Tá? O Gilbert é um pesquisador do Reino Unido que fala que as pessoas atualmente no mundo, o nosso cérebro ele evoluiu de uma forma que fez com que nós nos tornássemos mais vulneráveis à ruminação, ao que a gente chama de viés da negatividade, que é essa percepção maior, a atenção maior, mais exacerbada a tudo que é negativo, né? As notícias negativas, as coisas erradas que estão acontecendo, a gente sempre presta mais atenção nisso, naturalmente, como uma função evolutiva do cérebro, né? E isso faz com que aumente o nosso nível de autojulgamento baseado no nosso nível de autocrítica. Altos níveis de autocrítica, eles estão associados a mais sofrimento, percepções de fracasso e de inadequação. Então, você se sente uma pessoa inadequada, você se sente fracasso, tá? E você vai sofrer mais com isso. O exercício da autocompaixão, ou seja, você cuidar de você mesmo, compreender que você está em sofrimento e tentar aliviar um pouco sua barra, seja gentil consigo mesmo, vai estar associado com níveis mais baixos de autocrítica, de culpa e de preocupação e níveis mais altos de bem-estar. Então, é muito importante nesse momento que você seja compassivo, exercitar a compaixão não só com o outro, mas com você mesmo também. Saber que você pode cuidar de você, mas que se você não consegue fazer tudo 100% da forma como esperado, tá tudo bem, tudo vai ficar bem. Cuide-se, tente fazer o possível sem criar mais um peso para você mesmo, além de lidar com tudo isso que já está acontecendo. E aí o guia vai continuar falando sobre mais dicas para a população geral, continuando dentro dessa mesma mentalidade, tá? De ajuda, de empatia, e o próximo ponto seria de gratidão. É importante criar oportunidades para ampliar histórias positivas que estão acontecendo de recuperação. Então, você já verificou a quantidade de pessoas que estão recuperadas da doença? Né? Atualmente já existem mais de 460 mil pessoas no mundo inteiro recuperadas. E por que eu estou falando isso aqui? Eu não estou falando isso para dizer que isso é só uma gripezinha e vai passar. Não é. Tá? De novo, aqui é preciso enfatizar a realidade da situação. É uma doença grave e que precisa do empenho de todos para o controle. Tá? Mas o que é importante enfatizar aqui? É possível. O fato de que é possível alimenta uma esperança, e essa esperança é algo que a gente precisa ter. Então, apoie as pessoas que precisam ser, né? Apoie pessoas que precisam de apoio de pessoas queridas. Divulgue a solidariedade que existe, que está mais fácil de ver do que em qualquer outro momento, porque é possível ver. As histórias elas estão surgindo em todos os lugares. Tá? Tem uma pesquisa que eu acho super relevante que eu vou falar aqui sobre essa nossa tendência de prestar atenção nas coisas negativas, né? E o porquê é importante focar um pouco também na realidade da situação, de que existem histórias positivas para serem compartilhadas. Tem uma pesquisa muito relevante de uma pesquisadora das emoções, chamada Barbara Fredrickson. Tá? Ela fez um estudo muito interessante sobre o efeito de estímulos que vão gerar emoções positivas e emoções negativas
ou neutras sobre o sistema cardiovascular. Eles pegaram grupos de pessoas e colocaram essas pessoas para assistir filmes curtos de comédia, filmes com finais significativos, emocionantes, tá? E outros grupos de outras pessoas para assistir filmes de terror, dramas que acabavam muito mal, eles fazem você se sentir mal. Eles mediram a pressão arterial e os batimentos cardíacos antes, tá? da pessoa ser exposta a esses vídeos, e essa medição serviu como base. E depois dos filmes, eles acompanharam para ver quanto tempo demorava para que esses indicadores fisiológicos voltassem ao normal, ou seja, a medida de base, a medida que eles tinham anteriormente. A pesquisa identificou que após emoções negativas, o corpo ele demorava cerca do dobro do tempo para se recuperar e voltar a essa medição de base, que seria a noção de equilíbrio. Se a gente parar para pensar e extrapolar isso um pouco para nosso dia a dia, se a gente alimenta o tempo inteiro e foca o tempo inteiro nesse viés da negatividade, né? Se a gente alimenta o nosso pensamento e a nossa emoção só com estímulos negativos o tempo inteiro, com reclamações, com picos de ansiedade que são aumentados por informações, um bombardeio de informações muito grande o tempo todo, que efeito fisiológico que isso pode ter na sua saúde física, né? E que efeito que isso pode ter na sua saúde mental também. Então, é importante dar uma pausa, buscar estímulos positivos para dar um tempo para o seu corpo se recuperar. Tá? E essa recuperação vai contribuir para a sua saúde mental, não só para a sua saúde física, mas para a sua saúde mental também. Tá? E, então, em termos de geração de estímulos positivos, um desses estímulos é parar para pensar sobre coisas boas que aconteceram com você naquele dia e pelas quais você é grato. Você está em isolamento, você tem uma casa, é extremamente importante agradecer por isso. Não é todo mundo que tem as condições que você tem nesse momento de poder ficar isolado, né? Apreciar, agradecer o trabalho dos agentes de saúde é algo fundamental. Eles estão apoiando, sendo diretamente afetados pelo novo coronavírus. É importante reconhecer o papel deles para salvar as vidas das pessoas e manter todos nós seguros. Os agentes de saúde, eles têm relatado um aumento muito grande nas agressões sofridas no caminho do trabalho. As pessoas pensam que o outro deve estar infectado com o vírus e afasta essa pessoa com agressões. Tanto é que vários lugares já sugeriram que as pessoas devem ir para o trabalho sem as vestimentas próprias de agente de saúde, de profissional, de médico, de enfermeiro, do que seja, para não ser detectado. Aquela pessoa que está ali, ela está arriscando a própria vida, a própria saúde, muitas vezes a vida e a saúde das pessoas da própria família, para fazer o trabalho delas. Isso precisa ser reconhecido, isso precisa ser valorizado. Reconheça o trabalho de quem está na linha de frente, aprecie, ajude essas pessoas o máximo que vocês puderem, apoie o conhecimento científico que vai embasar essas ações que são tomadas por essas pessoas. Esse trabalho ele é essencial. Servidores de saúde, prestadores de serviços essenciais, eles merecem nosso reconhecimento e nosso cuidado. São extremamente importantes para que a gente passe por isso da melhor forma possível, enquanto população. O próximo grupo que vai ser mencionado é o grupo de cuidadores de crianças, tá? E aqui, gente, eu tenho que dizer, eu me incluo, tenho 2 crianças pequenas, tenho várias amigas, várias pessoas próximas, conhecidas, que sabem, né, do que eu estou falando, da dificuldade que é estar em isolamento, e esse, na verdade, é o principal motivo desse vídeo estar sendo gravado, porque eu estou aproveitando o horário que as crianças estão dormindo, que eu não tenho como fazer uma live, porque caso não durma no horário planejado, caso tal coisa não aconteça, então eu achei melhor fazer a gravação para que eu tivesse um pouco mais de liberdade, de conversar com vocês com calma, mas que é um momento extremamente difícil. A OMS ela vai direcionar os guias, o guia, né, as dicas do guia, para como nós podemos ajudar as crianças. E eu vou um pouco além para falar sobre como nós podemos ajudar os pais.
também, tá? Os pais e as mães, os responsáveis, os tutores dessas crianças que também precisam de ajuda nesse momento, tá? Primeiro ponto que o guia da OMS vai falar é sobre a importância de ajudar as crianças a expressarem suas emoções. Elas entendem que tem algo acontecendo, elas sabem que está tudo diferente. Então, é importante ajudar a comunicar essas emoções, os medos que elas podem estar tendo e as ansiedades. Elas estão vendo que você está ansioso, que você está com medo, que as pessoas que importam para ela estão diferentes de alguma forma. Então, isso pode ser feito de forma criativa, com jogos, com desenhos, com livros. Existem histórias, livros, eu recebi via PDF, né, pelo WhatsApp, historinhas que tentam explicar mais ou menos o que é que a criança precisa fazer, como se proteger, o que é o coronavírus e como se proteger dele, né? Então, com conversas, com cuidado, ajudar elas a expressar quaisquer emoções que ela venha a ter, seja de medo, e aqui não é hora de dizer, não é hora de ter medo, é hora de ter medo sim, porque se você está com medo, ela vai ter medo também. Então é preciso reconhecer esse medo, tanto em você como nela, e dizer que a coragem, por exemplo, é algo que só existe porque existe o medo. Então a gente precisa ensinar às nossas crianças que a pessoa mais corajosa, ela também tem medo. Então, o medo ele vem como algo, como uma emoção negativa, para fazer com que a gente preste atenção em algo e gere algo que vai nos ajudar a lidar com aquela situação. Então, é preciso conversar com elas da melhor forma possível para que elas compreendam e tentem lidar com esse período. Um segundo ponto, e assim, nesse momento não é possível subestimar as crianças, assim, achar que elas não estão entendendo. Elas estão vendo a nossa insegurança, a nossa ansiedade, e elas vão precisar de ajuda para lidar, para processar tudo que está acontecendo. Tá? Um outro ponto que o guia vai falar é sobre o contato com pais e familiares. É preciso manter o contato das crianças perto dos pais e dos familiares o máximo de tempo possível, mas se isso for seguro para elas. É importante evitar a separação, mas o próprio guia vai mencionar que em casos em que seja necessário afastar a criança dos pais, das mães, dos responsáveis de alguém importante na vida delas por conta disso, e eu sei de casos que estão acontecendo, de médicos, por exemplo, que estão lidando diretamente com pessoas com a doença e que tiveram que sair de casa para não contaminar a família. Então, a criança sente falta daquela figura ali dentro, tá? De alguém que é importante para ela. É importante conversar com ela sobre isso. E é importante também que essa criança vai estar sendo cuidada por uma outra pessoa que seja fonte de segurança para ela também. Tá? Alguém que ela confie e que seja que o pai, a mãe, a pessoa que está afastada, de quem ela sente falta, cheque regularmente, entre em contato, reduzir o máximo o tempo de separação, mas faça chamada de vídeo, entre em contato com a criança para que ela saiba também que você está bem e reduza a própria ansiedade. Tá? Obviamente que dentro das capacidades de cada um, de acordo com a idade da criança, do que é possível fazer de forma apropriada para o nível daquela criança. Ela vai estar vulnerável e vai precisar de ficar com pessoas em quem confie e que permitam que ela se sinta segura. Em termos de rotina familiar, é importante manter uma rotina o máximo possível e criar uma nova rotina que já está sendo criada por tudo isso que está acontecendo. Então, a rotina é algo importante porque faz com que a criança se sinta segura, ela sabe o que vai acontecer, ela sabe o que esperar. Mesmo à distância, é importante socializar com outras pessoas. Faz chamada de vídeo com os amiguinhos da escola. Se o pai ou a mãe vai fazer uma troca aqui no prédio, uma coisa que eu fiz com meu filho, tem uma amiguinha da escola dele que mora aqui no nosso prédio. E uma das coisas que a gente fez foi de vez em quando a escola manda material, tal, para que eles possam usar em casa, né? E eu pego não só para o meu, mas eu pego para ela também, deixo lá na casa dela. Eu faço um bolo com meu filho, um biscoito com meu filho e deixo lá na porta dela. E elas pegam e a gente troca e faz coisas assim para eles terem um mínimo de interação, já que a interação
física, né, face a face, olho no olho, não está acontecendo no momento, mas eles sabem que o outro está ali e que o outro se importa de alguma forma. Né? Então faz uma chamada de vídeo, faz um vídeo e manda de parabéns para um amiguinho que está fazendo aniversário, pensar em atividades lúdicas, pedagógicas para fazer com ela. Não é hora de se estressar com atividades de casa, com excesso de dever, com aprendizado, com perder ano de criança pequena, porque esse momento é um momento diferente para todo mundo, está todo mundo tendo que se adaptar. Então, sempre que possível, é importante continuar brincando, socializando, mas com proteção, com a distância social estabelecida nesse momento. Para muitas crianças e para muitos pais e mães, vai ser a primeira vez que eles passam tanto tempo com seus filhos, né? E que as crianças passam tanto tempo dentro de casa com seus pais. Então, é importante que essa nova rotina seja reorganizada para que essa criança se sinta segura e entenda o que está acontecendo ali. Um outro ponto é falar diretamente com as crianças sobre o coronavírus, falar sobre o Covid-19. Informe sobre o que é, fale sobre o vírus, mas de forma apropriada, obviamente, para a idade dela. Converse com ela sobre as suas preocupações, sobre o que ela precisa fazer, tá? E seja o modelo que ela precisa ter de comportamento. Isso não quer dizer agir de forma perfeita o tempo inteiro, porque ninguém é perfeito. Se você pisou na bola, seja o modelo da pessoa que pede desculpas, pisei na bola, poxa vida, filha, estou estressada, mas estou aqui, ó, vou respirar e vou me acalmar, para que ele aprenda, para que essa criança aprenda como faz. Quando ela está triste, quando ela está ansiosa, quando ela está com raiva, ela não está sabendo como lidar, que ela pode respirar, que ela pode ir para um cantinho onde ela se acalma, tá? E aprender a lidar com as próprias emoções e a conviver com essas emoções negativas também, porque elas fazem parte desse momento. Caso você esteja com dificuldade de lidar com a sua ansiedade com relação a isso, a criança vai perceber. Então, é importante, muito importante nesse momento, que os pais e as mães, eles exercitem o máximo possível de autocompaixão. Não tem como ser modelo de perfeição de parentalidade numa situação como essa, numa situação que você não sabe o que está acontecendo, como acontecer, o que vai acontecer. A criança vai passar mais tempo na frente de tela? Vai. Nós estamos passando também. Né? É a nossa realidade atual. Muitas vezes essas telas elas vão ser auxiliares nessa socialização com outras pessoas, então é preciso reconhecer isso, ver a funcionalidade delas. Tenha autocompaixão, respire fundo, lide com isso sem se sentir a pior pessoa do mundo. Tá? Saiba que essa é uma situação de exceção e que ela vai passar. Se você aprender a se perdoar pelas suas falhas, pelos seus erros, olha que exemplo mais legal que você está dando, né, para suas crianças. Errei, mas estou aqui tentando fazer o certo, vamos em frente, vamos continuar. Tá? Vai comer mais besteira? Vai comer mais besteira. Mas tem muitas outras coisas que é possível fazer também. Tá? Então, eu vou dizer, tente, mas sem se cobrar o tempo todo. Siga redes sociais que vão te ajudar nisso, procure informações de qualidade para você, enquanto pai, enquanto mãe, que vão contribuir. Tente fazer uma organização nova na sua casa de forma que as crianças contribuam também com as tarefas domésticas, arrumem os brinquedos. Mas se não está arrumando o brinquedo, deixa tudo espalhado mesmo, porque não tem que se estressar com isso, a casa não tem que ficar 100% arrumada, porque esse não é o momento de se preocupar com isso. Né? O momento é de pensar no que realmente importa. E o que realmente importa é saúde mental, é saúde física, é saúde social. Se a casa vai ficar bagunçada, para que você possa descansar e ter saúde mental, a casa fica bagunçada. Isso é o mais importante. Tá? Passando para o outro ponto, para o último grupo, desculpa, gente, eu saí adiantando aqui, eu queria passar para pessoas em isolamento. Tá? E para falar um pouco sobre pessoas em isolamento, vem, na verdade, o guia ele vai retomar algumas das dicas que ele já deu para outras categorias, para outras populações-alvo, né? Mas que é importante, eu acho, sempre retomar.
que é fique em contato, mantenha contato. Mantenha sua rede de amigos, de conhecidos, ainda que isolado, o distanciamento físico, ele não deve ser distanciamento emocional. Tente manter sua rotina de contato e criar uma nova rotina. Tá? Se as autoridades recomendaram distância física para conter o surto, e-mail, rede social, telefone, teleconferência, existem uma série de coisas que podem ser feitas. A ausência de contatos emocionais vai aumentar muito sua ansiedade, vai deixar você mais vulnerável a problemas mentais, vai fazer cair sua imunidade física. Então, é preciso lidar com isso de uma forma melhor, da melhor forma possível. E essa ausência toda vai fazer lidar com isso muito mais difícil, vai deixar muito mais difícil você enfrentar essa situação. Então, é preciso encontrar soluções de como lidar com isso, tá? De como atuar, tentar manter essa rotina de contato para manter a sua saúde mental. Telefone, internet, o que você puder usar para te ajudar nesse momento, tá? O que funciona para você. E durante esse período de estresse, é importante se manter atento aos seus sentimentos e às suas demandas internas. Né? Fazer atividade saudável, aproveitar para relaxar, exercício, sono regular, dieta vão ajudar, mas é preciso também manter tudo isso em perspectiva. Tá? Eu não estou aqui para ficar dizendo para vocês, faça tais e tais coisas, faça tais cursos online, seja a pessoa perfeita que come bem, de forma saudável, compre orgânicos. Tá? Não é isso que tem que ser feito. Se você já sabe fazer isso, se essa já é a sua rotina, faça. Se você quer tentar, tente. Mas se tiver muito pesado, dá uma respirada e preste atenção em você. Esse é um momento de autoconhecimento. Esse é um momento de você pensar em você mesmo, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, de você prestar atenção. A sugestão aqui ela é muito simples, ela é muito antiga. É o conhece-te a ti mesmo, tá? Esse é o resumo do pontapé inicial de tudo que a psicologia positiva pode dizer ou fazer, sugerir que você faça. O autoconhecimento, ele é chave para a autocompaixão e para a compaixão que você vai ter com outras pessoas. Seja gentil com você mesmo, seja gentil com seus filhos, seja gentil com outras pessoas. Não espere a mesma produtividade de tempos normais, nós não estamos em tempos normais. E esses tempos que você considerava normais, eles não eram normais. Nós estávamos vivendo numa sociedade adoecida, nós ainda estamos vivendo numa sociedade adoecida. Então, esses tempos eles não vão mais voltar da mesma forma. Agora é a hora de redescobrir o que é importante, de reorganizar, de conhecer suas crianças, de aproveitar a companhia deles e delas, de se conhecer e de aproveitar a sua própria companhia. É hora de ajudar as pessoas à sua volta, dentro das suas possibilidades. Tá? Faça o que é possível. É assim que a rede de solidariedade ela se fortalece e ela se espalha. Esse espalhamento dessa solidariedade ele é muito maior do que o espalhamento do vírus. Tá? E ele é muito mais relevante para as nossas vidas futuras a partir de agora. E aqui eu vou encerrar trazendo uma sugestão de uma meditação que é mundialmente conhecida, que vocês podem fazer, pode ajudar bastante, que é chamada de meditação da compaixão, ou Loving Kindness Meditation. Tá? Uma vez por semana você pode sentar, pode fazer mais vezes, obviamente, quando você quiser, se sentar com tranquilidade. Você pode ensinar isso como uma oração, como uma meditação, como uma pausa para respirar para suas crianças também. Tá? Encontre um local tranquilo onde você pode sentar e respirar. Começa o processo prestando atenção na tua respiração, para que você possa desviar um pouco a mente de tantos pensamentos difíceis, das suas atividades do dia a dia. Quando você conseguir se acalmar, abrir sua mente e o seu coração para um desejo sincero. E que esse desejo comece com autocompaixão, comece com você mesmo. Então comece pensando que eu tenha paz, que eu tenha saúde, que eu seja feliz, que eu viva a vida
com tranquilidade. Direcione para você. Saiba que é importante cuidar de você mesmo. Saiba que é importante ser gentil consigo mesmo. E que você merece paz. Que você merece saúde. Que você merece felicidade. E viver a vida com tranquilidade. A meditação em si, ela continua e ela pode ser direcionada para vários outros grupos e outras pessoas. Tá? Direcione na próxima, logo em seguida, para alguém que você ama, que essa pessoa tenha paz, que essa pessoa tenha saúde, que essa pessoa seja feliz e viva a vida com tranquilidade. Depois disso, você pode direcionar para alguém que você sabe que está passando por um momento de dificuldade, por exemplo. Os profissionais de saúde que estão passando por muitos momentos de dificuldade, pessoas que estão passando por necessidade, que essas pessoas tenham paz, que essas pessoas tenham saúde, que essas pessoas sejam felizes e que vivam a vida com tranquilidade. Em seguida, você pode direcionar para alguém que você não gosta, ou para alguém com quem você está tendo algumas dificuldades naquele momento. Pense nessa pessoa e pense que essa pessoa tenha paz, que essa pessoa tenha saúde, que essa pessoa seja feliz e que viva a vida com tranquilidade. E aí a gente pode encerrar expandindo esse desejo de compaixão para todas as pessoas do nosso país, da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta. Que todas as pessoas tenham paz, que todas as pessoas tenham saúde, que todas as pessoas sejam felizes e que vivam a vida com tranquilidade. Para encerrar, depois dessa meditação, eu vou deixar uma mensagem da Rosana Pinheiro Machado, que eu acho que é extremamente importante nesse momento atual que a gente vive. Ela vai falar sobre a importância de lidar com a emoção de esperança como uma escolha política. Esse momento de tanta mudança física, social, emocional, não só aqui dentro da nossa casa, mas no mundo inteiro, é muito importante que a gente escolha ter esperança. A esperança de um mundo melhor, a esperança de um mundo com mais solidariedade. Essa esperança, ela é uma escolha política, que vai ajudar a gente a construir o mundo que a gente quer ter depois que a gente sair do isolamento. Tá? E esse mundo ele tem que ser construído agora, enquanto a gente está aqui dentro. Então, é assim, com isso que eu encerro a minha fala. Eu espero que vocês tenham gostado. Mandem as dúvidas se vocês precisarem por e-mail. Boa tarde a todos e todas.